professor, e como, assim, a pessoa já entendeu que ela não vai estudar 8 horas por dia. 8 horas não, 14 horas por dia, porque não vai funcionar. Isso. Pode ser que não funcione para ela. Mas como deixar essas 8 horas por dia eficiente? Como fazer dessas 8 horas que elas façam diferença nos estudos desse aluno? Isso é uma pergunta muito boa. Essa é uma pergunta muito boa. Aí a gente tem que buscar... Bom, se você quer tornar alguma coisa mais eficiente, o que você precisa eliminar? As ineficiências. Sim. Certo? Uhum. Então você tem um processo que você quer deixar mais eficiente. Você tem que eliminar as ineficiências. Então a gente tem que procurar na forma de estudo convencional as ineficiências. Onde é mais fácil encontrar a ineficiência? Em quem está seguindo uma rotina de cursinho presencial. E eu vou explicar agora. Quando você entra num cursinho presencial desses mais caros, que custam 2, 3 mil reais por mês, você vai ver que eles têm mais ou menos 40 aulas por semana. São 40 tempos de aula, e é até fácil explicar. São 36 aulas. 6 aulas de manhã, de segunda a sábado, então dá 6 vezes 6, 36, mais uma tarde de retorno, 4 horas. Ou 5 aulas na parte da manhã, de segunda a sábado, aí já deu 30, então sobra mais 10, então eles têm mais 2 tardes de retorno. Tá? Enfim, são 40 aulas por semana. Essas aulas têm uma duração média de 50 minutos. Só que assim, para cada aula, como que é de manhã? Você tem 2 aulas de 50 minutos, então você tem 100 minutos de aula, aí você tem um intervalo de 20 minutos, aí depois você tem mais 2 aulas de 100 minutos, mais um intervalo de 20 minutos, depois mais 2 aulas de 100 minutos. Isso aqui, se a gente arredondar, né? A gente pode arredondar, tipo assim, tem uns 5 minutos, uns 10 minutos antes para chegar e uns 10 minutos depois. A gente está falando de quantas horas que deu? Deu 6 horas na parte da manhã. Então, cada aula, você pode contar que ela dura 1 hora. Para ficar mais simples a conta. Então, a gente está falando de 40 horas por semana. 40 horas por semana, se você dividir de segunda a sexta, dá 8 horas por dia. Aqui no quadro, a gente recomenda que a pessoa não estude um dia da semana. Então, o domingo, por exemplo, a pessoa não estuda. Quem é adventista não estuda no sábado, né? Recomendação que a gente dá. Isso empurra a pessoa para ter 5 dias de estudo durante a semana e no sábado fazer um simulado. No sábado a pessoa faz um simulado. Então a gente está falando de 8 horas por dia de estudo. O que acontece no cursinho presencial? Durante a aula, durante todas as aulas, os professores fazem várias coisas que são inúteis e que não ajudam a pessoa a passar. E por que ele tem que fazer? Porque ele tem que segurar o humor da turma, porque ele tem que manter a turma concentrada. O que ele faz? Ele chama a atenção, ele pede silêncio. O professor tem que pedir silêncio na aula, eventualmente. O professor responde perguntas dos alunos. Nada disso é errado, tá? O professor não faz nada de errado. Silêncio. Gente, vamos fazer silêncio. O professor tem que fazer isso. O professor tá com uma dúvida. O professor vai lá e tira a dúvida do aluno. Joia, ele tem que fazer isso. Lembra do funcionamento do cérebro? Que a gente não consegue ficar concentrado muito mais do que 25 minutos? Os bons professores sabem disso. Então, o que eles fazem nas aulas? Eles fazem momentos de descontração ou de atividades. Né? Como a rotina de vestibulando é muito pesada, muitos professores sabiamente entendem que é bom colocar uma dosezinha de humor. Então, tem coisa que a gente faz na aula que é tipo assim... Kelly, vou te perguntar. Você conhece sobre vetores? Você sabe o que é um vetor? Sei, é física isso, né? É física, né? Você sabe como que faz para desmaiar um vetor? Não. Não, você apaga a setinha com a borracha, porque ele perde o sentido, cara. Nossa.
A gente faz isso na sala de aula, entendeu? Numa aula de física. Porque o aluno, porque o professor, ele tem que criar essa lembrança no aluno, né? Que não pode fazer coisas inúteis, né? Tem que fazer coisa que aproveita, mas é piada, né? E às vezes ele faz a piada que é essa piada sem graça, que vai gerar alguma coisa, mas às vezes ele tem que contar uma história. Que na hora todo mundo ri. Mas por exemplo, agora você sempre vai lembrar que a seta é que define o sentido do vetor. Sim. Você nunca vai esquecer disso mais, entendeu? Por causa dessa piada. Então o professor tem que fazer brincadeira na sala. E tem uma coisa que o professor tem que fazer na sala e que para muitos alunos é inútil, que é dar aula. Quer ver? Mas por que seria inútil para os alunos? Essa é uma pergunta. Por exemplo, Kelly, imagina que eu, Bruno, entro numa aula de matemática. Você sabe que eu sou engenheiro e tal, né? Engenheiro do ITA é igual o pessoal que faz crossfit. Você sabe por quê? Quando você encontra alguém que faz crossfit, qual que é a primeira coisa que a pessoa fala com você? Tô fazendo crossfit. Ela nunca encontrou alguém que faça crossfit. Tô fazendo crossfit. E o pessoal do ITA adora falar que é engenheiro do ITA, entendeu? Igual o pessoal do crossfit. Hoje é o Bruno que tá cheio de piada, Hoje viu, eu tô, gente? né? Hoje eu tô mais caladinho, mas o Bruno tá com as Mas o piadas. que acontece? Vamos voltar. Ele tá Imagina que eu recobrando a entrei atenção numa do aula. povo da live. Imagina que eu entrei numa aula de matemática. Eu entrei numa aula de matemática pra assistir. Você acha que eu preciso assistir a aula toda, Kelly? Não. Não preciso, né? Porque muita coisa eu já sei. Né? A Lucimara não precisa assistir uma aula de biologia. E quando eu fazia cursinho, eu tinha feito curso técnico, as aulas de eletricidade eu não precisava assistir tudo. O que isso significa? O professor está no papel dele, mas tem muito conteúdo na aula que, para os alunos, é inútil. Por que o professor tem que ensinar? Porque o que é inútil para você pode ser útil para mim e pode ser útil para a Lucimara. E ele tem que fazer uma base para todo mundo. Ele tem que ensinar tá ali, tudo. né? Entendeu? Nossa. Mas uma pessoa que fez um ensino médio com o mínimo de dedicação ou que já fez o vestibular uma ou duas vezes estudando, ela não aproveita tudo da aula. Eu tenho uma conta... Oi. E ainda, a pessoa, por exemplo, eu fiz 4 anos de cursinho, né? Não tinha método, tá, gente? Então, as piadas são as mesmas. As piadas são as mesmas. Não é só o conteúdo, tem a aula que você já sabe o conteúdo, o exemplo que o professor vai dar e as piadas que ele vai contar. Nossa, que chato, Lucimara. Você ouviu 4 vezes as mesmas piadas? Ouvi e Muda tô os falando a professores, verdade. mas Muda os as professores, piadas mas as mudam. piadas são as mesmas, porque eles trocam as piadas uns com os outros, então eles contam as mesmas piadas. Gente, eu tô chocada com É, essa assim. revelação dos professores aqui. Eu não sabia. Não, Vocês mas ficam- não é culpa eu acho que deles, vocês eles ficam têm que fazer tramando. as É coisas o assim, sistema, entendeu? esse É o sistema, né? É o melhor que dá pra fazer. Então, tem uma conta que eu já fiz algumas vezes e eu nunca errei essa conta. Mas eu estimo que aproximadamente 50% do tempo dentro da sala de aula é inútil para os alunos. A diferença é que os minutos que são inúteis para um não são inúteis para o outro. Mas se eu olhar só para mim, e aí eu tô numa competição, né? Eu tô entrando numa competição pro vestibular, então eu tenho que ver aquilo que é útil para mim. Porque senão eu vou perder a competição. Então, aquilo que é inútil, eu fiz uma estimativa, é 50%. Metade das coisas que um aluno assiste numa aula, metade do tempo que ele passa ali é inútil. E aí tem um conceito, né, que é o que é total e útil. Então, dessas 40 horas que o aluno passa na sala de aula, se 50% é inútil, quanto que é útil? Tô te perguntando aqui. 50% de 40. O professor faz as contas aí. Vai ficar, né? Metade. Não, mas sabe o que é? É muita pressão. Tá bom. Então, 20 horas são inúteis.